Professor, dando continuidade aqui, hoje eu vou falar sobre as infrações administrativas e as suas consequências, iniciando aqui pela introdução, que já nos traz a Lei 9.605 de 98, chamada impropriamente Lei de Crimes Ambientais. Bom, essa lei, professor, ela tem como a sua premissa a sua natureza bifronte, né, em relação às infrações administrativas ambientais. A primeira dela é a expressa previsão legal e a segunda é a remissão às normas administrativas em fórmula geral, como é o caso do artigo 70 da lei. Bom, em seguida trata-se também o Decreto-Lei número 6.514 de 2008, onde estabelece as bases para a imputação de responsabilidade administrativa por atos e omissões lesivas ao meio ambiente. Artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal diz exatamente isso. E essa está taxativo no Decreto 6.514. É importante registrar que a infração administrativa integra, professor, o chamado direito administrativo sancionador, o qual guarda muita semelhança com o direito penal. O artigo 79 da lei determina a aplicação subsidiária dos preceitos dos Código Penal e Processo Penal, a matéria regida pela Lei 9.605 de 98, e, consequentemente, levando na sua esteira o Decreto 6.514 de 2008. No caso das sanções estabelecidas pelo decreto, a sua repercussão sobre a esfera individual do infrator é de elevadíssima monta e seguramente ultrapassa em multa e contribuições. Cito aqui também, professor, a violação do princípio da reserva legal, que a administração está submetida aos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição de 88, entre os quais destaca a legalidade administrativa. Ou seja, a administração somente pode atuar com base na lei e com a finalidade de alcançar os objetivos pré-estabelecidos. Fora dessa norma, fora desse princípio, a administração não pode atuar. Bom, as infrações administrativas, as suas sanções também estão previstas no artigo 3º do Decreto 6.514. Podem ser punidas com as seguintes sanções: advertência, multa simples, multa diária, apreensão de animais, entre outras sanções que pode ser aplicada pelo Estado. E aí aqui vem o rol taxativo de como seria a aplicação dessas sanções. Se eu fosse falar sobre todos eles, certamente o vídeo daria 40 minutos. As características, sua negligência ou dolo, isso é importante. A negligência e o dolo são manifestamento de conduta subjetiva do agente autor da infração que a administração pública pretende punir. Atuação de advertência, entre outras aqui. Tem todas as demais sanções administrativas, a destruição, aqui é importante, a destruição de equipamentos apreendidos em operações. Os prazos prescricionais estão previstos também na lei. Então, é muito amplo aqui o rol taxativo das infrações administrativas. Temos aqui as infrações administrativas contra o meio ambiente, são arroladas principalmente pelo Decreto 6.514 de 2008. Aí segue aqui os seus efeitos em relação às infrações
Professor, assim, de certa forma, o controle estatal sobre essas atividades relacionadas ao meio ambiente, claro que precisa melhorar, isso é inegável, mas assim, nós já temos muita matéria, muitas leis que de certa forma faz com que a própria Constituição nossa também, ela nos garante isso, faz com que a gente possa enxergar o meio ambiente de uma forma hoje diferente, né? Nós fazemos parte dele e é com ele que nós precisamos, e é sobre ele e com ele que nós precisamos respeitar. Tem aqui também, professor, nessa matéria, os órgãos que são fiscalizadores, como o IBAMA, por exemplo, a própria Polícia Ambiental, a própria Polícia Federal, determinadas áreas, é só ela que pode entrar. Então, assim, e aí que vem puxando todos os artigos da lei, falando sobre as diversas infrações, por exemplo, a infração contra a flora, a infração contra a fauna, as infrações que podem ser aplicadas caso aconteça contra as infrações administrativas, né, que podem ser aplicadas. Então, todas elas no rol taxativo do decreto e da lei. Então, vejo, professor, que é um conteúdo muito amplo para se discutir. Claro que precisamos melhorar, uma vez que nós estamos numa transformação social gigantesca, e não raro a gente vê aí crimes ambientais sendo praticados em nosso país. Então, essas infrações administrativas que acontecem diariamente, elas precisam ser de fato combatidas. As infrações contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural é um tema muito importante, né? As infrações administrativas contra a administração ambiental também. Então, e aí vem aqui todos os conteúdo relacionado às infrações da matéria. Os aspectos relevantes do processo administrativo, os agentes da fiscalização ao contratar a prática de uma infração, ao constatar a prática de uma infração, as normas administrativas de tutela do meio ambiente, deverá lavrar o respectivo auto e comunicar ao infrator, dando ciência da atuação, de modo que ele possa se defender adequadamente ao ilícito que lhe foi imputado. Então está tudo regulado certinho dentro da lei, respeitando a Constituição, respeitando o princípio do contraditório, da ampla defesa. A destinação dos bens e animais apreendidos, o senhor citou isso na penúltima aula nossa, na última, não lembro, a respeito que os bens, que o maquinário apreendido, por exemplo, na floresta amazônica, são destruídos. E aí houve até um desentendimento entre a política e o corpo técnico do IBAMA referente a isso. Então, professor, já indo para finalizar o vídeo, eu gostaria de citar aqui também mais sobre a conversão da multa em serviços ambientais. Isso é um ponto fundamental. O Programa de Convenção de Multas Ambientais é um programa federal instituído pelo MMA, Ministério do Meio Ambiente, cujo objetivo é facilitar que o valor das multas ambientais seja aplicado diretamente às atividades de melhoria das condições e salubridade do ambiente brasileiro. Tal programa tem origem na Lei 9.605, justamente essa lei que nós debatemos aqui. E o Decreto 9.179 de 2017 deu amplo tratamento à matéria ao determinar nova redação para os artigos 139 e seguinte do Decreto 6.514. Ok, professor? Finalizo aqui o vídeo. Espero que o senhor goste e até a próxima. Um abraço.